E eu me arrepio muito quando eu ouço tanta bobagem e tanta patifaria quando eu ouço a expressão golpe do dia 8. Vai estudar, vereador Ilan, vai estudar a história desse país, vai estudar quem que sofreu, vai estudar o que é uma ruptura, o que foi uma ditadura militar imposta nesse país. E não adianta vir aqui falar que nós temos medo das urnas, que nós nunca tivemos, sem anistia e Bolsonaro na cadeia. Bom, o vereador Pedro Patrus precisa lavar a boca para falar meu nome aqui. Pessoal, é sem dúvida um dos vídeos mais satisfatórios que eu já trouxe aqui no canal. Vocês não têm ideia do que um petista, essa galera aí da extrema esquerda, um vereador ali da Câmara Municipal de Belo Horizonte foi tentar fazer em cima de um vereador que ele é nada mais, nada menos do que um advogado e professor de direito constitucional. Gente, ele simplesmente deu uma aula para a esquerda, mandou lavar a boca antes de falar o nome dele e por aí vai. Foi simplesmente fenomenal. Eu vou trazer agora para vocês o que foi esse debate na Câmara Municipal de São Paulo, que é o reduto eleitoral aí do Nicolas Ferreira, não é mesmo? Deputado aí, brilhante deputado da direita. Então, pessoal, já chega aqui embaixo deixando o like, é importante compartilhar, aquela coisa toda, se inscrever no canal, gente. Sério, o vídeo que vocês vão ver aqui agora, gente, não tem como. Ver a esquerda tomando uma lapada, e uma lapada assim, gente, na elegância, sabe? Não tem coisa melhor. Então, vem pra tela, gente, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, tudo começou quando o vereador Pablo Almeida, do PL, havia feito um discurso anterior a este vereador aqui, que é do PT. Pois bem, gente, ele fez um discurso até que ameno, um discurso bem pacifista, falando sobre a questão aí, né, da anistia, da direita, aquela coisa toda, aquele discurso meio padrão que a gente sabe. Pois bem, gente, na sequência veio o vereador do PT e a galera da extrema esquerda que tava lá no auditório, tudo na Câmara, começou a gritar sem anistia. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Então ele fez aquele discursinho barato da extrema esquerda que a gente já tá acostumado. Eu vou rodar só alguns segundinhos pra vocês e na sequência vem a lapada. Questionamento à legitimidade das urnas eletrônicas que elegeram Lula, mas que também elegeram Nicolas. Tudo isso culminando com o fatídico 8 de janeiro, em que não tinha doninhas com terço na mão rezando, tinha pessoas mobilizadas, organizadas e financiadas pelo empresariado brasileiro para criar confusão, depredar o patrimônio público e ameaçar a democracia com uma tentativa de golpe. Vereador Irlan Mello. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde a toda a galeria que estão aqui acompanhando hoje essa reunião. Recebi, sim, do vereador Bruno Pedralva a Constituição que faço uso praticamente todos os dias, até porque sou professor de Direito Constitucional das faculdades Kennedy e Promove. E eu me arrepio muito quando eu ouço tanta bobagem e tanta patifaria quando eu ouço a expressão golpe do dia 8. É impossível tratar de golpe usando a lei. Nós podemos usar a ideologia, a política, porque a lei não. Se você pegar uma sentença, e a maioria das pessoas que vão falar, talvez nunca leram uma sentença. Eu vou ler um pedacinho apenas de uma sentença de uma pessoa que foi condenada a 17 anos por invadir um prédio público e depredar o prédio público. Não estou falando aqui de golpe. Olha o que está escrito nessa sentença. Um juiz, um ministro, que também é réu, que também é testemunha, que também é perito, que também faz instrução. Irrelevante discriminar qual e quais bens o denunciante danificou, ou mesmo especificar como o denunciado confrontou as forças de segurança. Sabe o que é isso aqui? Acabou a individualização de conduta. Professora Marli, se você estiver no meio aqui e acontecer alguma coisa, que foi a Fernanda que fez, você é culpada. Não tem individualização de conduta mais, acabou isso no país. E na hora de se defender, vereadora Fernanda, é o quê? Uma gravação, a sustentação oral por gravação, que você insere às 21h55, às 21h56, já tem a sentença pronta. É uma vergonha. Nós estamos aqui para tentar falar de algo que é plausível, mas não quer. Sabe por quê? Porque quem merece anistia é quem pegou em arma, quem assassinou. Quem merece anistia é aqueles que foram perseguidos. E esses que estão lá pagando pato por algo que não fizeram, esses aí não merecem anistia.
Infelizmente, nós estamos vivendo hoje aquilo que nós nunca deveríamos estar vivendo no nosso país. Pessoas injustamente sendo condenadas a penas desproporcionais. Eu não estou dizendo que não tem que ser condenado, não. Quem danificou tem que pagar. Apesar que quando a esquerda foi lá no Planalto e danificou o Congresso Nacional, ninguém pagou nada e nem vai pagar. O problema é quem faz, não o que faz. Infelizmente é isso que a gente está vendo no nosso país. Agora, uma vergonha querer criar, só lá em Nárnia mesmo, para querer criar uma história de golpe, um golpe sem armas, um golpe sem pessoas preparadas para fazer, um golpe fruto da imaginação daqueles que querem silenciar a direita no nosso país. Não quer discussão, não quer confronto de ideias, a ideia aqui é pensamento único, a ideia aqui é apenas a esquerda poder falar, poder dominar, não quer o contraditório. Não quer palavras contrárias àquilo que ela acredita que é a sua realidade. Aquelas pessoas, todas essas pessoas, eu gostaria que vocês pudessem, aqueles que são contra a anistia, encarar uma mãe de família que não pode ter acesso mais aos seus filhos, enquanto traficantes condenados a mais de 30 anos de prisão estão na rua, enquanto um governador ladrão, condenado a mais de 400 anos de cadeia, está na rua sendo influencer digital. E agora, querer que uma pessoa que foi ali e escreveu numa estátua, perdeu o Mané, por causa disso, ficar 17 anos, nós não estamos falando de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, nós estamos falando do Brasil. É esse Brasil que a gente quer? Porque um dia o chicote muda de mão. E na hora que o chicote mudar de mão, aí, quem está hoje falando sem anistia, vai ser aqueles que vai ficar reclamando. Porque não era isso que vocês faziam com o Sérgio Moro? Dizendo que ele não estava cumprindo a lei? Quando estava julgando persona não grata? É isso. E ele, houve condenação de primeira, segunda, terceira instância, aí precisou dos amigos do rei para poder liberar esse descondenado que está acabando com o nosso Brasil. Anistia já! Obrigado, vereador. Agora vai vir o petista, gente. Calma, calma. O petista vai querer enfrentar o professor de Direito Constitucional. Vejam só. Para discutir a moção, vereador Pedro Patrus. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, presidente, toda a minha solidariedade ao nosso colega Uner. Eu acho que nesse momento não tem ideologia, não tem posição política que faça uma disputa nesse sentido. Toda a nossa força para ele e sua família nesse momento tão difícil que ele vive. Então, toda a nossa solidariedade. Eu estou abismado com a fala do vereador que me antecedeu. A patifaria é dele. É dele. O tanto de mentira que ele vem falar aqui nesse microfone é impressionante. O sofismo barato que ele usa nesse microfone é impressionante. Dá pena desse vereador, que quer somente aparecer para um público nessa cidade. Ninguém está falando em golpe, nós falamos em tentativa de golpe. E foi isso que aconteceu em Brasília. E é por isso que essas pessoas estão pagando pelo que fizeram. Não tem aqui essa desculpa e essa mentirada que esse vereador veio esse microfone falar. Bobagem e patifaria é dele, não é de ninguém que está falando aqui. Essa tentativa de golpe que tenta romper, sim, a democracia e o Estado de Direito no nosso país. Foi isso que aconteceu. Contra os fatos, não é, vereador, que gosta tanto, vereador, advogado, doutor, que vem aqui para falar que é advogado e acha que sabe mais que todo mundo. E o que aconteceu, mas pode ficar tranquilo que vaia e grito de bolsonarista a gente é acostumado, não tem problema com isso não. O que foi que aconteceu? Foi exatamente, presidente, uma ruptura, tentativa de ruptura do Estado de Direito. E isso nós não podemos tolerar. E é por isso que essas pessoas estão pagando. Não se compara a uma luta em um momento de um regime autoritário que aconteceu no país com um regime que nós estávamos no dia 8. Não compara, vereador Braulio. Nós vivemos numa democracia. Estamos numa democracia e a democracia prevê a alternância do poder. Isso é normal. Perdeu, Mané. Perdeu. Aceite a derrota. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma luta contra um governo autoritário militar que se instalou em 1964. Não faça esse tipo de comparação aqui. Jamais repita isso nesse microfone. São famílias que perderam seus entes. Isso é falta de cultura. Isso é falta de
estudo, de ler, de entender o que nosso país viveu e o que nosso país está vivendo como uma tentativa de ruptura da democracia. Foi isso que aconteceu no dia 8 e é por isso que essas pessoas estão pagando. Não adianta vir aqui fazer moção. Nós estamos aqui discutindo uma moção do vereador Rune, que não quer dizer absolutamente nada nesse momento. E nós estamos aqui. Mas, a partir das falas que eu tenho escutado aqui, e me preocupa muito essa última fala que eu escutei, que ela é criminosa. Ela é criminosa. Defender, do jeito que ele defendeu, um governo autoritário e militar, nesse microfone, tinha que sair daqui preso. É isso que ele devia fazer. Defender torturador, tem que sair preso. Como muita gente já fez aqui e fez em Brasília. Então, presidente, fica muito claro a diferença e muito claro quem é o patife nessa história. Por isso, é exatamente o que nós temos que gritar. Sem anistia e Bolsonaro preso. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, artigo 94. Deferido. Com a palavra, vereador Irlan Melo. Bom, o vereador Pedro Patrus precisa lavar a boca para falar meu nome aqui. Primeira coisa, lava a boca. Sabe por quê? Vocês gostam muito de falar de lugar de fala. Quando eu apresento as credenciais, aí eu não posso falar, né? O fato de eu ser professor de Direito Constitucional não me permite falar da Constituição. Tá certo, tá bom. Ninguém aqui está defendendo torturador. Ninguém aqui está defendendo o que as pessoas fizeram. Nós estamos defendendo a justiça, para que se faça justiça de forma correta. Não esse absurdo que está sendo feito aqui. 17 anos, 19 anos, 13 anos, para uma pessoa que escreveu numa estátua "Perdeu Mané". Isso não existe. Isso não existe. Nós estamos vivendo um regime de exceção. É por isso que você está dizendo que eu deveria sair preso aqui. Porque se eu estivesse na Venezuela, se eu estivesse em Cuba, se eu estivesse lá na Coreia do Norte, eu saía preso mesmo. Porque ali não existe democracia. Ali é o pensamento único. E é isso que vocês desejam para o Brasil. Mas ainda tem resistência. E vai continuar tendo resistência. Enquanto nós tivermos ainda a direita viva, vai haver resistência. Vai continuar. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir do Brasil, porque, infelizmente, estas pessoas que tomaram posse do Brasil, elas estão querendo continuar esse projeto de poder. E o Brasil só fica mais pobre. Vim aqui para ficar falando que essas pessoas que, no máximo, são bodes expiatórios, que não estavam ali para tomar o poder. Tomar o poder com quem? Com estilingue? O que é isso? Não tinha uma arma. Se você pegar as denúncias, está falando com arma. Que arma? Qual arma que foi presa? Foi apreendida? Nenhuma, zero. Nenhuma. Mas mesmo assim, querem punir. Sabe por quê? Porque tem que calar um lado ideológico. Tem que calar a direita. E você vê absurdos que a gente está vendo aí nos processos. Tem que condenar de qualquer jeito o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque tem medo do Bolsonaro na urna. Porque não consegue vencer Bolsonaro na urna. Tem que condenar. Tem que prender Bolsonaro, é isso. Aí você pega uma pessoa que disse assim: Bolsonaro é o demônio, vai julgar Bolsonaro. O outro que era o advogado do Bolsonaro, advogado do persona não grata, vai julgar o Bolsonaro. Aí você pega um outro lá, que entrou com processo na justiça, que diz: nós vencemos o bolsonarismo, vai condenar o Bolsonaro, vai julgar o Bolsonaro. Que justiça é essa, gente? Que justiça é essa? Essas pessoas estão ali justamente para calar a direita, é isso que eles querem. Agora, vim aqui ficar falando que nós estamos falando algo fora da realidade, não, eu estou dentro da lei, anistia já. Obrigado, vereador. Artigo 94, Deferido. Deferido. O presidente, eu não tinha falado o nome dele não, mas vou falar, já que, né, não tinha falado. Vereador Irlan, pelo amor de Deus, vereador Irlan, eu vou lavar minha boca para falar seu nome mesmo, é para limpar o seu nome dela. É isso que eu vou fazer. Pode ter certeza, vereador Irlan, porque o que o senhor está fazendo aqui, e não é que mostra credenciais. Vai estudar, vereador Irlan, vai estudar a história desse país, vai estudar quem que sofreu, vai estudar o que é uma ruptura, o que foi uma ditadura militar imposta nesse país. Não venha com esse sofismo barato de advogado a esse microfone, usar suas credenciais. Não quer dizer nada o senhor ser professor de direito constitucional. O que aconteceu está posto, vereador. Foi uma tentativa de golpe no nosso país e nós ganhamos a eleição, vereador. Nós ganhamos a eleição, nós não temos medo nenhum, vereador, de enfrentar quem quer que seja nas urnas do nosso país. Nós não temos porque nós temos o maior estadista do nosso país governando o Brasil. Nós sabemos o que é e não adianta vir aqui falar que nós temos medo das urnas, que nós nunca tivemos. Pelo contrário, nós lutamos para que a gente tivesse o direito
de enfrentar vocês nas urnas, coisa que vocês não defendem. Vocês defendem exatamente um golpe, vocês defendem exatamente os militares do poder. Então, vereador Irlan Melo, repetindo o seu nome, vou sair daqui e vou lavar a boca para limpar ele logo depois. Não faça isso. Sem anistia e Bolsonaro na cadeia. Vocês viram aí, né, pessoal? Eles não têm argumentos algum. É pura política, pura ideologia. Cadê a lei? Guardem este nome, Irlan Melo. Ele é do Partido Republicanos, partido do Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo e aliado do ex-presidente Bolsonaro. Foi uma verdadeira aula, uma lapada aí no esquerdista que estava merecendo. Vocês viram que tinha lá na plateia tanto pessoas, né, aliadas da direita com cartazes das pessoas que estão presas, bem como aí a extrema esquerda com aqueles cartazes do Sem Anistia, né? Pura política, zero lei. A gente tá vendo isso daí cada dia mais claro, a gente trazendo tudo isso para vocês. Pessoal, não se esquece de compartilhar esse vídeo e curtir, é importante demais. Tu esteja inscrito também, fica ligado que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.